Boa tarde, tudo bem? Quero dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi com a situação de meu filho, né? A situação da esquizofrenia do meu filho. A gente vai aprendendo e aprendendo cada vez mais. A gente se livra um pouquinho do sofrimento e se fortalece para encontrar nessa força o impulso necessário para continuar. Vamos lá. O assunto é delírio e alucinação. O que seria alucinação? Alucinação seria uma visão ou uma audição, os seus sentidos, né? Olfato, visão, audição, tato, paladar, eles são ativados pelo seu cérebro sem nenhum estímulo externo, né? O cheiro não está aqui, a visão não está ali, não tem nada para mim ver aqui, na verdade, não tem nada que produza aroma, ou fedor, ou cheiro, ou perfume, não tem nada que realmente emita som, ok? E não tem nada que me toque, ou que eu toque, mas ainda assim eu sinto todos os meus sentidos, eles aflorados, como se fosse isto real, ok? Isso na alucinação. E os delírios? Os delírios são o quê? São histórias fantasiosas que eu tenho quando estou sob domínio deles, a nítida impressão que é verdade. Os delírios normalmente eles se apresentam de forma desordenada, desorganizada. Eu não tenho uma lógica, né? É raro quando tem uma lógica. E isso se apresenta como? Ninguém alucina, vamos falar de alucinação primeiro, ninguém alucina aquilo que não faz parte, que não tenha conteúdo em si mesmo. O seu caldo cultural, tudo aquilo que você aprendeu, teve experiência desde do seu nascimento e até antes dele, né? Digo na barriga da mãe, né? Quando o bebê já está desenvolvido e o pai começa a conversar com o bebê na barriga e o bebê já se mexe porque ouviu estímulos, a voz da mãe, a voz do pai, etc. Desde aí, tudo que você recebeu desde aí até o momento que você foi afetado pela esquizofrenia ou por uma doença que o valha, entende? Tudo isso vai servir de informação. Imagina que normalmente a esquizofrenia pega pessoas no final da sua adolescência para a juventude, entre os 19 e 20 anos até os 35, pode até acometer pessoas mais velhas, mas mais ou menos é por aí. Então imagina que você tem 19 anos para 20 anos. E você é acometido por essa doença, um filho seu é acometido por essa doença. Imagina que cada ano desses 19 anos são como uma gaveta de um arquivo, ok? Cada ano desses 19 anos, como eu até fiz um esboçozinho aqui, é como a gaveta de um arquivo. Cada dia é como a ficha desse arquivo de uma única gaveta, né? Então você tem 19 gavetas, são 19 anos. Você tem 360 fichários em cada gaveta. Em cada gaveta você tem cada fichário corresponde a um dia. Cada linha desse fichário corresponde às horas desse dia. Cada linha, cada palavra desse fichário corresponde ao que aconteceu nessa hora. E cada letra dessa linha, desse fichário, corresponde a uma particularidade, a forma e expressão do que ocorreu. Normalmente, quando você está bem emocionalmente, quando você está equilibrado em seus hormônios, quando você está normal, as funções do seu cérebro estão perfeitamente normal, há um equilíbrio. Então, quando eu preciso de buscar na minha memória, sabe, no caldo cultural da minha vida,
sabe? Uma lembrança de meus pais, de meus avós, de uma festa que eu tive na faculdade, de um relacionamento que eu tive com a minha primeira namoradinha, sabe? De um primeiro evento que eu tive sucesso, né? Esportivo na aula de educação física, lá no meu ginásio. Tudo isso está nesse fichário, né? Nesse acúmulo de informação a respeito de mim mesmo. Quando vem a esquizofrenia, né, nós temos uma ideia desordenada. As pessoas começam a falar, né, no seu surto, de coisas mirabolantes. Elas misturam coisas do passado, do presente, do futuro, de televisão, de imagens, de relacionamentos, de situações ocorridas. Só que ela coloca tudo isso dentro de um caldo e o cérebro, você não tem como buscar isso de maneira ordenada. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, você lembra do Natal de 1900 e bolinha? Quando nós estávamos na mesa, aí você vai e busca. O esquizofrênico, quando está em crise, ele tem delírios. E esses delírios, eles são o seguinte, ele pega toda essa informação de forma desordenada. Ele pega uma letra ou uma palavra, sabe, da ficha 250, da página 590, do fichário 19, então mistura tudo. Isso para a família é terrível. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma alucinação, ela está, pelo excesso de dopamina, do hormônio da felicidade, entendeu? Tendo um estímulo interno, não externo. Uma alucinação, ela está vendo coisas, ela está cheirando coisas, ela está sentindo coisas, mas não vem de fora. Veio da cabeça dela, através do caldo cultural também, de todas as informações que ela já tem lá guardado, só que estão desordenadas. A dopamina é um hormônio neurotransmissor, ele transmite para o corpo reagir a essa transmissão. Imagina o seu cérebro mandando para a sua mão ficar desordenada, ou para que você faça alguma coisa que não é de fora, mas parece que para ele é real. É terrível isso. Então é o seguinte, alucinação e delírio são coisas que acontecem porque o cérebro está desordenado quanto a esse hormônio de dopamina. Essas informações existem, mas elas não estão certas, coordenadas, ordenadas, e por isso formam essa grande confusão. Para o doente, ele tem plena convicção de que aquilo que ele está falando, que ele está vendo, que ele está sentindo é real, e realmente é. Porque o estímulo que ele tem, embora para ele pareça externo, é da cabeça dele. De um desarranjo cerebral, hormonal, e isso é muito sério. As famílias não vão compreender isso de uma maneira simples na hora de uma crise de um ente querido. Por isso é muito interessante que todo mundo entenda a saber lidar, aprenda a lidar com essa doença. E mais do que isso, se prepare para isso. Ok? A gente vai falar mais sobre algumas coisas, alguns tópicos diferentes. Mas por enquanto, qualquer dúvida pode falar comigo.